Olá, missionário! Que bom que você está aqui no canal. Meu nome é Priscila do Missões em Foco e hoje eu vou dar aqui algumas dicas para vocês de memorização, certo? É algo que eu já fiz assim e tá funcionando, tem funcionado para mim e eu quis então compartilhar aqui para vocês. Então fica aqui no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar dessas dicas. Então, gente, antes de iniciar, sempre que é que eu falo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e já deixa o seu like. A gente tá sempre falando de assuntos relacionados a missões, evangelismo, chamado de transcultural, eventos, culto, bíblia, palavra. Olha, é muito assunto, certo? Você leva 2 segundinhos e ajuda demais aqui tá fazendo conteúdo pra você. Então, gente, voltando para o nosso assunto, vamos lá. Quem nunca tentou memorizar a Bíblia e, tipo, passou um dia tentando pensar ali naquele versículo, ficar repetindo, enfim, várias vezes, e às vezes acaba esquecendo o versículo, ou tem vontade, né, de memorizar alguns versículos chaves, algumas coisas muito importantes, e tem essa dificuldade e não consegue, acaba não conseguindo. Então eu vou dar aqui 2 dicas para vocês, certo? E vou separar em 2 partes. A primeira parte é quando a gente quer compreender um contexto, a gente quer memorizar de certa forma aquele texto de uma forma completa. Certo? Então, ali não necessariamente a gente precisa ter todos os versículos no ponto e vírgula do versículo 1 até o versículo 17, não é? Mas o compreender o que aquele texto fala, o que aquele texto nos passa, nos mostra, é muito importante. Esse é um tipo de memorização. E o outro são de versículos isolados. Então, é aquele versículo que eu quero aprender daquele jeitinho que tá ali. Eu quero dizer o ponto e vírgula dele. Eu quero falar a referência, eu quero saber tudo, né, sobre aquele versículo. Então, são 2 pontos, 2 vertentes de necessidade de se memorizar a palavra por algum motivo que a gente queira. E então, eles têm que ser usados um pouquinho de estratégias diferentes. A minha dica para versículo isolado, eu acho que você vai achar, assim, uma meta muito baixa. Mas se você não tem o costume, não aprendeu ainda nenhum versículo, não tem o costume de fazer isso, eu acredito que essa meta é interessante. Se você já tem um certo costume, aumenta e dobra essa meta para o que você acha plausível. É o quê? É você trabalhar um versículo por mês. Eita, Priscila, pelo amor de Deus, um versículo por mês. Isso não quer dizer que a gente não vai ler mais a Bíblia, né? Eu tô falando aqui só da parte da memorização. Veja só, muitas vezes a gente fica se pegando no dia a dia. Eu queria... Quanto tempo a gente fica? Eu queria tanto memorizar um versículo, Passa um ano, 2 anos, 3 anos, a gente não memorizou um versículo. Quantos versículos você memorizou aí no ano passado? Me diga aí. Na verdade, me diga não, responda aí pra você, né? Quantos versículos? Então, assim, às vezes a gente sai passando um mês, sai mês, entra mês e a gente não faz. Então, se nós pegarmos a meta de um versículo por mês, no final do ano, você já vai ter memorizado 12 versículos. Não é legal? Então, por que por mês? Você vai pegar aquele versículo e todos os dias você vai estar ruminando ele, você vai estar trabalhando em cima dele, você vai estar lembrando ele, você vai estar trazendo ele à memória, sabe? Você coloca ele num pedacinho da carteira, você coloca ele no teu estojo, dentro da capinha do teu celular, né? Cola por fora ou por dentro mesmo. De vez em quando tá olhando e fica ali em cima daquele versículo, o mês inteiro. Você vai chegar uma hora, em menos de uma semana, com certeza, você já vai estar sabendo esse versículo de cor. Mas continua. Dentro da pedagogia, a gente fala em acomodação quando é aprendizagem. Que é quando a gente aprende, acomoda aquele assunto e a gente aprende de fato, de verdade. Então, para tirar aquilo da gente vai ser muito complicado. Porque nós aprendemos, nós absorvemos de fato, né? Foi além do decorar. Então, quando eu e você ficamos um mês inteiro em cima daquele maçã, tá em cima daquele versículo, então a chance da gente fazer essa acomodação, internalizar ele de uma forma mais forte, é muito mais rápido. Então, quando a gente tiver numa pegada mais intensa, que a gente vê que a gente já tá conseguindo de uma forma maior, então aí a gente pode, de repente, botar para uma quinzena, para uma semana, se a gente tá vendo que o nosso cérebro tá pegando mais rápido. Mas se você nunca memorizou, procurou memorizar, começa assim, devagar. Eu tenho certeza que você vai ter um bom resultado. E quando a gente fala dessa questão de contexto, né, da gente entender o contexto, eu vou falar o que funcionou pra mim, né? O que é que eu faço? Eu pego o capítulo que eu quero absorver daquele contexto e eu faço uma poesia em cima dele. Priscila, como assim? Eu faço uma poesia, mesmo que eu tenha que às vezes trocar um pouco de ordem os versículos para que eles se encaixem melhor, desde que eles não percam o seu sentido original, tá certo? Dentro da poesia, a gente vai procurar palavras que sejam sinônimas
porém que não tiram o contexto do que o texto quer falar, tá certo? Então, quando a gente fica lendo muito esses versículos para entender onde é que eu vou, eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô com o meu, tá? Entender como é que esses versículos vão se encaixar e vão fazer sentido e vão... eu vou conseguir encaixar palavras que combinem aí. Isso faz com que eu repasse várias vezes aquele texto. Então, aquelas verdades ficam mais fortes em mim. Eu vou compartilhar aqui com vocês o primeiro que eu fiz, que foi Eclesiastes 7, tá certo? Eu sou apaixonada porque foi o primeiro que eu fiz. E pra mim, funciona muito bem. Então, você pode tentar aí pra ver se funciona pra você, tá? Diz bem assim. Melhor é o bom nome do que o unguento, e o dia da morte que o dia do nascimento. Melhor é a casa de luto e o de banquete não, porque naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao coração. Assim como melhor é chorar do que o riso, pois quando lágrimas caem no rosto, o coração é lavado por isso. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do insensato. Finalizar algo é melhor do que começar. Assim também como o melhor é o que tem paciência ao invés de bravejar. O coração do sábio, este está na casa do luto, pois pensa na morte com seriedade. Mas o coração dos tolos desperdiça a vida na casa de falsas festividades. E seu riso nada tem a dizer, comunica tanto quanto gravetos entre si a bater. E a sabedoria acompanhada do dinheiro, esta não faz mal a ninguém. Nada melhor do que juntar as duas coisas, pois com elas juntas, proteção é o que você tem. Mas se lembre que a fonte da vida é sabedoria para o seu bem, e o sábio com ela é mais fortificado do que 10 fortes homens em uma cidade quando encontrados. Mas na opressão, até o sábio pode perder o juízo, e o suborno destruir até o coração mais fortalecido. Por isso, não se apresse em perder a cabeça em seus atos, pois essa é a marca registrada dos insensatos. Nem digas por que razão foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém dos sábios questionamentos como esses. Mas veja a perfeita criação de Deus, até o que parece torto e está no seu devido lugar. Que história é essa de Deus querer consertar? No dia bom se alegre e no dia ruim deve ser refletido, pois os dois têm de Deus o seu lugar devido. E cuidado com os extremos. Muita sabedoria excessiva, bondade só trarão dificuldade. Mas tome cuidado, tanto a insensatez quanto a maldade só trazem felicidade. Não morra antes da idade. Por isso é bom ter equilíbrio e não radicalizar. Quem teme a Deus evita extremos, por todo o contexto observar. E não fique bisbilhotando a conversa dos outros. E se a fofoca for sobre você, não seria melhor não escutá-la? Ou vai me dizer que pelas costas de alguém você nunca falou uma bela fuxicada? Tudo isso vi nos dias da minha vaidade, até justos que perecem na justiça e ímpios que prolongam seus dias na sua maldade. Tudo isso provei pela sabedoria. Então disse, mergulharei de cabeça para buscá-la, mas é um mistério profundo, impossível alcançá-la. E ainda me lancei de corpo e alma, investiguei, busquei essa sabedoria. O sentido da vida também como a razão do mal, tolice, loucura e estutícia. E nessa minha busca achei uma das piores armadilhas da vida, que é cair nas mãos de uma mulher imoral. Sedutora, faz a sua vítima muito mal. Aquele que agrada a Deus conseguirá escapar, mas o ingênuo em sua armadilha cairá. Mas a sabedoria que tanto busquei ainda não encontrei. De 1000 homens que conheci, apenas um me impressionou, mas entre as mulheres nenhuma minha busca encontrou. Eis que tão somente achei, e isso eu achei, que Deus fez o homem reto, perfeito, completo, íntegro, mas os homens buscam a si mesmo muitos caminhos. Isso eu achei. Essas são as palavras do sábio Salomão. Está lá em Eclesiastes 7, pode procurar, vão. Ao analisá-las, vai ver o seu valor. As guardem, por favor, em seu precioso coração. Foi longo esse vídeo, mas eu quis compartilhar e funciona muito pra mim. E essas verdades ficam bem aí alicerçadas no meu coração quando eu faço isso. Espero que funcione pra você. Se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Segue a gente lá no Instagram, @Missões em Foco. E deixe seus comentários o que você achou do vídeo, o que você achou da poesia e do que gostaria de ouvir aqui no canal. Vai ser um prazer procurar sobre assuntos que é do teu interesse, tá? Cheirinho, até a próxima, missionário. Tchau, tchau!